Construção e Decoração está de volta. Inspiração, informação e transformação a cada programa. E no episódio de hoje nós vamos conhecer a história de um escritório que se confunde com a história arquitetônica de Marechal Cândido Rondon. Fundado em 1998, Carpenedo e Reinheimer nasceu como tantos outros escritórios, com profissionais recém-formados e pouca experiência prática, mas com uma vontade enorme de transformar sonhos em realidade. Na bagagem, apenas os diplomas, mas no coração, determinação e muitos planos. Os desafios foram inúmeros, mas com foco, determinação e muito trabalho, o tempo consolidou o Carpenedo e Reinheimer em referência em projetos públicos e privados. Não só em Marechal Cândido Rondon, mas em diferentes regiões do Paraná e do Brasil. Entre os marcos da trajetória está o Portal da Cidade, projeto vencedor de um concurso cultural ocorrido em 1994. Hoje, 30 anos depois, o escritório desenvolve voluntariamente o projeto de revitalização deste símbolo rondonense, como forma de agradecimento à comunidade que os acolheu. Também levam a assinatura da Carpenedo e Reinheimer obras emblemáticas, como o campus da UniOeste, o Teatro Municipal, os Passos Municipais de Mercedes, de Maripá, entre tantas outras obras. Com expertise em projetos de grande porte, o escritório atua fortemente nos setores industrial e comercial, sendo responsável por plantas de empresas como Frimeza, Soro Renner, Lacto, Laquilelo, além de complexos voltados à nutrição animal, instituições financeiras e supermercados de grupos tradicionais da região. Mais do que obras, o Carpenedo e Reinheimer construiu parcerias duradouras, algumas delas com mais de 2 décadas. E se destaca pela inovação, utilizando tecnologias como o BIM, que aumentam a eficiência e a precisão dos projetos. Prepare-se para um bate-papo que une memória e técnica, mostrando como o escritório Carpenedo e Reinheimer ajudou a moldar não apenas prédios, mas a identidade e o desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon e região. Bem-vindo, Miguel, Wilson e Lucas, é uma satisfação tê-los aqui, pessoas renomadas, com vasta trajetória, no caso de vocês dois, o Lucas começando a dele. É uma satisfação recebê-los aqui para a gente falar dessas profissões tão importantes para a nossa sociedade, arquitetura e engenharia civil. Wilson, satisfação recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Sei, para quem não me conhece, eu sou arquiteto, Wilson Reinheimer, né? Eu me formei em 1985 e vim a Marechal em 1986. Então, minha trajetória iniciou em 1986 para cá. Muito bem, Miguel. Seja bem-vindo, uma satisfação tê-lo em nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Eu sou engenheiro civil, Miguel Antônio Carpenedo. Já estou há 38 anos aqui em Marechal Cândido Rondon. Estou há 38 anos formado, me formei com 22 anos em Porto Alegre. E estamos já desde aquela época aqui, né, nesse ramo que a gente tanto gosta, né? Que é a engenharia e a arquitetura, e é uma satisfação trabalhar aqui, trabalhar para essa cidade que a gente tanto gosta. Lucas, da mesma forma, é um prazer recebê-lo aqui, né? Integrando pai e tio, tudo em família, para a gente fazer um bate-papo muito bacana. Muito obrigado, Ana. Obrigado por estar cedendo espaço para a gente contar um pouco da trajetória do nosso escritório. E me chamo Lucas Carpenedo Reinheimer, sou formado na UTFPR em Toledo em 2020, então já estou há 5, 6 anos atuando na área e estou começando ainda, né? Mas a gente tem muita coisa boa, muita coisa grande para fazer. Ele está aprendendo, vai ficar bom. Com grandes mestres, ele vai ficar bom. Miguel e Wilson, quero que vocês comecem falando como é que surgiu essa história. Um engenheiro civil, o outro arquiteto, pelo que eu entendi, vocês se formaram lá no Rio Grande, mas acabaram aqui em Marechal. Quero que vocês contem um pouquinho, se são naturais de Marechal, não, acabaram em Marechal por quê? E, enfim, como é que começou essa história aí, né, do escritório Carpenedo e Reinheimer, que a gente hoje sabe que é um escritório consolidado, de referência, renomado, não só em Marechal,
toda a região, inclusive com obras não só no Paraná, mas aí espalhado pelo Brasil afora. Olha, em 1985, quando me formei, vou dizer o seguinte, eu nasci no Rio Grande do Sul, vim para o Paraná, e eu era de Marechal. Então eu tinha certas raízes aqui. Então por isso que, vamos dizer o seguinte, por isso é que quando se formou, a gente pensou em trabalhar aqui em Marechal. Então, vamos dizer, aí o Miguel também se formou, também veio, a minha esposa, a Margareth, também se formou, veio para cá, e daí que se formou o escritório, e desde aquela época que estamos trabalhando. O Wilson é o culpado da gente. Na verdade, o primeiro que veio foi o Wilson, né? Na sequência veio a minha irmã, a Margareth. Sim. E, se eu não me engano, acho que uns 3 anos depois, eu me formei em 88. Aí eu fui tentar a vida, né? Não tinha um norte ainda definido. Aí o Wilson falou, vem pra cá porque aqui é uma terra promissora. Mas é uma terra promissora, mas você vai ter que buscar, a gente vai ter que ir atrás. A gente não tinha uma certeza de que a gente ia ficar aqui, que a gente ia ter um escritório, que a gente ia ser o que é o tamanho do nosso escritório que é hoje. Então eu vim para cá em 1988, eu comecei a trabalhar na obra da antiga indústria de queijo Sudecop, né? Antigo porque eu digo não é mais Sudecop, hoje é Frimeza. Fiquei 2 anos trabalhando lá na Sudecop, terminou a obra, fui trabalhar um pouco em Cascavel como engenheiro, e aí surgiu a oportunidade, né, Wilson, da gente abrir um escritório na casa deles mesmo, num quarto. Nosso escritório era dentro de um quarto. E ali que começou o que é a Carpenedo de Reinemer hoje. Então, eu acho que se tivesse que repetir tudo, a gente repetiria tudo de novo, sabe? E quando você acabou de falar, quando vocês resolveram vir para cá, não tinha ideia. Como é que era Marechal naquela época? Poucos profissionais, uma diferença, né, eu imagino, muito grande. Hoje a gente tem muitas tecnologias que estão à disposição de muitos profissionais de diferentes áreas, mas eu não sei como é que era a engenharia na época, arquitetura e tudo mais. Como é que foi esse processo para vocês? Vocês tiveram que, claro, conquistar mercado, tudo mais, mas e isso na prática? Então, não foi fácil, tá? Até porque a gente veio de Porto Alegre, ninguém conhecia a gente, nós não tínhamos referência de ninguém aqui. O Wilson tinha o tio dele, né, que morava aqui, então era um pouco de referência. Mas a gente começou devagarinho, o primeiro mês sem trabalho, o segundo mês sem trabalho, o terceiro mês sem trabalho, e assim foi indo sem trabalho por um bom tempo. Até que a gente começou a ser um pouco conhecido, um pouco. E aí aquela história, dependendo de como você trabalha, dependendo de como você atende o cliente, ele acaba te indicando para mais alguma empresa, mais para algum outro amigo dele, e assim que começou o nosso escritório. Nós ficamos um bom tempo dentro de um quarto, era nosso escritório, né, Wilson? Sim. Era na casa onde o Wilson e a Margareth moravam, e nosso escritório era uma peça só, 3 mesas de desenho, né, Wilson? E lá que a gente fazia os nossos projetos, nada de AutoCAD, nada de Revit, nada de nada. Era na mão mesmo, durante muito tempo foi tudo na mão. A gente aprendeu a entender o povo daqui da cidade, né? A gente tem que se moldar, a gente vem de fora, a cidade não é para se moldar, a população não tem que se moldar a gente. Nós temos que se moldar a cidade, nós temos que entender o povo, a população da onde a gente está se mudando, né? E aos poucos a gente foi entendendo a população, o povo, a cultura alemã, que foi muito forte e ainda é muito forte aqui, e que a gente tanto gosta, apesar de eu ser italiano, mas a cultura alemã eu gosto muito. O Wilson já é descendente de alemão, né, Wilson? Então a gente aprendeu, particularmente aprendi muito a morar aqui na cidade, a respeitar a cultura, entender o povo, como é que ele é. Porque a gente vem de uma cidade, eu vim de Porto Alegre, então é completamente diferente do que você morar e vir para uma cidade pequenininha, que a cultura era basicamente alemã. Então você tem que se moldar, né? A cidade não é obrigada a se moldar. Profissionais tinham poucos, eram o que, Wilson? Uns 10? Não sei se davam 10 profissionais no total. Nós iniciamos praticamente a Associação dos Engenheiros aqui, né?
Wilson. Eu nem tenho números hoje, o Lucas talvez tenha, de número de profissionais que tem hoje na associação. São 110 associados, então, se não me engano. 110, nós começamos, não tinham 10. Sim. Então só aumentou uns 100. Isso que saiu muita gente, né? E entrou muita gente. Então, de 10 foi para 110, é um número bacana, né? Aumentou mais de 10 vezes, né? Eu acredito que naquela época lá, de arquitetos, quando a gente veio para cá, eram 2 arquitetos, era eu e a Margarete. Engenheiros, sei lá, 6, 8 engenheiros. Isso aí. Esse era o quadro da engenharia e arquitetura de toda a cidade. Da nossa cidade. Toda a cidade. Né? E a cidade era também a Quatro Pontes, Entre Rios, Mercedes, todas essas outras cidades ainda que pertenciam. Não era emancipada. Pertenciam todas a Marechal Rondon. Então, apesar das dificuldades, o fato de, vamos dizer assim, não existir tantos profissionais, de alguma maneira também contribuiu para que vocês ganhassem de uma forma um pouco mais tranquila, entre aspas, o mercado, conquistasse o mercado? Sim e não, né? Porque você tem poucos profissionais, mas não são profissionais bons, você igual não vai conquistar, né? É muito mais do que só o número de profissionais. A gente não observava muito o que os outros profissionais faziam, mas a gente tinha uma intenção. Nosso escritório, quando começou pequeno, eu particularmente tinha uma intenção. E a minha intenção não era ser pequeno. Eu sempre tive essa vontade de ter um escritório grande. Não grande, né? Mas um escritório referência de algumas obras, de alguns tipos de obras, né? Que é o que a gente está trabalhando basicamente hoje, né? Que é uma referência bacana, né? Eu acredito que um fator que foi o divisor de águas foi, vamos dizer assim, quando o Marechal vamos dizer, teve aquele desmembramento dos municípios lá, de Mercedes, Pato Bragado, Entre Rios, Quatro Pontes. Então, o que acontece? Houve uma demanda de trabalho nesses novos municípios. Tanto assim, aí foi Mercedes, fizemos o projeto do Paço Municipal, da Casa da Cultura, praça, praticamente fundo de vale. Então, os edifícios públicos todos tiveram que ser construídos ou estruturados. Pato Bragado também, muitas obras de infraestrutura. Nós tínhamos uma demanda grande, né? Desses municípios novos. Praças, Câmara Municipal, Casa da Cultura. Então, esse foi um fator assim que foi um divisor de águas também, né? E claro, mais para frente aí vamos dizer o seguinte, essas cidades se consolidaram, esses novos municípios, mas daí começou de novo um ciclo em Marechal, que foi das indústrias e principalmente da agroindústria. Então esse foi de novo um novo segmento que, vamos dizer o seguinte, que nós entramos nele e se aprofundamos. Nós vimos nele um potencial. Não tinha profissionais especializados e que quisessem trabalhar para esses tipos de grandes obras, vamos falar, né? Grandes projetos. E a gente viu isso como um potencial enorme para o nosso escritório. Então, por que não, né, Wilson, abraçar? A gente largou um pouco obras públicas e a gente partiu para esse lado. A nossa primeira obra referência de indústria, nós começamos com um projeto de uma caldeira, né, na antiga Sudecop, hoje é Frimeza. Então, ali que a gente começou a entender um pouco de indústria, a gente começou a ter contato com empresários nesse ramo, né? Então, ali a gente saiu um pouquinho, ou bastante, né, de obras públicas, paramos um pouco e vimos que o agronegócio e indústrias especificamente seria um leque excelente de trabalho, né? E a gente estudou, se especializou bastante nessa área. Se aprofundou em legislação, processos de aprovação nos órgãos federais. Então, todo isso aí foi um aprendizado e que nos deu uma bagagem aí que hoje a gente aplica nessas obras aí com toda a segurança.
Cada projeto tem a sua complexidade, até mesmo quando ele é um projeto pequeno. Imagino, então, em projetos de grandes obras e especificamente quando se refere à indústria, são muitas particularidades, imagino eu, né? Então, realmente, também foi, vamos dizer assim, um grande aprendizado que vocês fizeram aí com maestria e hoje estão aí, né? Que podem citar inúmeras obras, né? Começou com a Sudicop, depois virou Frimeza e depois tantas outras, não só em Marechal, mas aí em toda a região. Porque é um processo, vamos dizer o seguinte, tu estuda toda a dinâmica de uma fábrica, todo o seu processo, todo o seu fluxo fluxo de produção, fluxo de produto. Então, o que acontece? Mas isso aí não tem faculdade, não tem universidade, é o dia a dia. É o dia a dia. É o dia a dia que vai dando essa bagagem. Né? Então, e o conversar com o pessoal das indústrias, né? Você precisa ouvir eles, você precisa entender o que eles têm para te passar. A demanda, né? Fluxos, necessidades e demandas, e cada indústria é diferente uma da outra. Isso não é uma regra, não é tu chegar, eu fiz uma e vou fazer todas, não. Cada indústria tem suas diferenças em relação a produto, tudo, fluxo. Nenhuma é igual à outra, nenhuma. Colaboradores, por exemplo, só um exemplo, na própria as indústrias, lá no limiar, lá de 2000, 2010 ali, elas trabalhavam com 10% de mão de obra feminina e 90% masculino. E essa tendência hoje inverteu, né? Não digo inverteu, mas essa tendência, ela mudou. Está equilibrado. Está equilibrado, mudou. Então, mas isso é um detalhe, né? Mas, vou dizer mesmo, quando tu projeta uma fábrica lá, esse é um aspecto importante que... Não que a fábrica tu tenha que projetar em função de número de mulheres e homens, mas banheiros, vestiários, a infraestrutura. Tem muita coisa que você tem que receber as informações e pedir as informações, porque para você projetar, você tem que ter esses números todos. Até mais para ser mais assertivo também, senão fica sem o norte, né? Então, vamos dizer, mudou, e isso falei um exemplo, mas o que acontece? O processo produtivo, vamos dizer, equipamentos... A linha de raciocínio permanece a mesma, né? Mas a tecnologia que tem hoje é outra, né? Muito automatizado, né? Sim. Isso muda os processos, muda o maquinário, muda tudo, né? Construção e decoração volta em alguns segundos. Dê vida às suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão. E quando a gente fala de grandes obras, vocês falaram que quando teve o desmembramento, né, dos municípios que hoje são municípios, né, Pato, Entre Rios, enfim, outros, Mercedes, Quatro Pontos. E Marechal, como é que foi? Assim, vamos dizer assim, a gente fez uma grande obra aqui em Marechal, que daí o pessoal começou a olhar, né? E talvez tenha sido um chamariz para vocês, de repente o pessoal começou a enxergar os profissionais e o próprio escritório de uma maneira diferente. Teve alguma obra assim, que foi o pontapé, eu diria assim, para todas as outras que vieram depois? Olha, eu comentei agora há pouco, que nós, vamos dizer assim, teve uma época que do trevo lá da Copagril até o portal, quase que todas as obras industriais tiveram a nossa participação. Então, não dá para dizer que foi não foi uma assim que alavancou, mas foi todo esse... Podemos citar essas, né? Especificamente desse trecho ali, eu acho que elas atraíram novos clientes e mostrou nosso escritório, né? Então vamos falar desde Tropical, né, Wilson? Tropical, Techsoft, Torneria do Sérgio, própria Biscoitos Faville, a Frimeza, Soro, alguma coisa da Libra a gente fez também. Eu acho que a gente não esqueceu nenhuma nesse trecho, né?
Não, Acho desse que não. Então esse, É um portfólio a gente vê um grande ali. pouquinho, a gente vê um pouquinho a torre de ração da Copagril também. A gente fez bastante coisa para Copagril. na área quase bastante coisa na área sempre de alimentos e principalmente do setor lácteo, né? Tanto assim que não é, vamos dizer o seguinte, daí a gente participou ativamente lá desde o pontapé inicial da Soro até hoje, né? Miguel pode comentar mais sobre A isso. Soro nós pegamos ela quando a gente começou a projetar ela, já faz mais de 20 anos que eu estou trabalhando lá. Eu peguei a Soro com 2.500 metros quadrados de prédios. Hoje ela está com quase 30 mil metros quadrados, 29 e 30 mil metros aqui quadrados. Aqui em Marechal. Então, todo esse crescimento durante 22, 23 anos, né? Viu? Sua Soro tem 25, né? Isso? Acho que sim, né? Eu acho que completou 25 25. anos. Então, desses 25, pelo menos 22 a 23 anos eu trabalho para eles. Então, a gente acompanhou a Soro, é um dos que a gente pegou desde pequenininho e ela já é adulta hoje, né? Isso foi um caso. E agora a gente está com a Soro em Francisco Beltrão também. Todo o projeto de Beltrão é nosso. E antes disso nós fizemos a Consem lá em Beltrão. Também uma indústria de manteiga. E a Soro vai começar em Beltrão com aproximadamente 35 mil metros quadrados de projeto de obra, né? Ou seja, ela já vai nascer maior do que a Soro de Rondon. Então isso é bacana, isso é gratificante. Isso é um orgulho, né? A Soro daqui, durante 23 anos, eu projetei praticamente 30 mil metros. Agora eu estou projetando de uma vez só, em menos de 2 anos, eu estou projetando 35 mil metros quadrados. Então é gratificante demais. Isso não tem preço que te pague você participar de um projeto que nem esse, você ser convidado a participar de um projeto desses. E eu acho que assim, um aspecto, né, que prova a tua satisfação, mas eu imagino que também do outro lado da empresa, né, a fidelização, se a empresa não confiasse, né, é uma grande obra, né? Então assim, já vem de um tempo. Essa confiança, essa fidelização, ela só se consegue quando de fato o trabalho é muito bem feito, quando os profissionais realmente atendem a contento a empresa, enfim, né? E, então acho que isso também é uma das grandes marcas do escritório de vocês, né? Isso a gente sempre cuida, porque a gente não quer cliente uma vez só, né? O nosso escritório pensa que o cliente não pode ser uma vez só. Tem uma frase que sempre falo, inclusive para o Lucas, que conquistar um cliente não é tão difícil, mas manter não é fácil não, tá? Não é fácil. Então, o que você devolve quando ele te pede alguma coisa, a demanda que ele te passa, isso é muito importante. Essa relação escritório com essas grandes, e são grandes empresas, são grandes indústrias. Então essa resposta que a gente tem que dar tem que ser muito assertiva e tem que ser muito rápida, e eles têm que ter essa confiança. Então isso é uma coisa que a gente sempre busca, a continuidade, e a gente não quer um cliente de um projeto só. Nós queremos cliente para anos de projeto. A Soro, eu estou com 23 anos trabalhando e pretendo mais um bom tempo trabalhar para eles. Mas tem várias outras também que estão... Tem muitas. Eu estou dando um exemplo da Soro, porque é uma das mais antigas que nós temos dentro do agronegócio, que são 23 anos que a gente está trabalhando para eles. E eu não sei se eu fiquei 1 ano sem projetar alguma coisa para eles. Eu acho que eu não fiquei. Então 23 anos trabalhando para eles. Isso ali, vamos dizer, claro, o que está acontecendo hoje é fruto do conhecimento que vem do conhecimento dessa relação de confiança que vem vindo. Quer dizer, essa obra não é esse projeto não é um projeto que simplesmente caiu por acaso. Por acaso. Né? Não, muito pelo contrário, ele é fruto de toda essa experiência lá e desse conhecimento, essa bagagem toda que a gente vem acumulando.
E muitas vezes a empresa até já conhece o seu portfólio profissional, que a empresa é referência, mas eu acho que tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, meio que ter uma pegada em relações públicas ali, porque para você saber tratar, para atender muito bem o cliente e fazer com que ele se fidelize, você também tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, eu imagino. Você tem que entender do cliente também, você tem que entender as necessidades, as demandas, isso é muito importante. Isso é um item que você precisa trabalhar bastante também. Não é só conhecer a indústria, não. Você tem que conhecer o pessoal da engenharia que está lá dentro. Você tem que conversar, tem que entender e conversar muito com o pessoal da qualidade. Então, o nosso trabalho é isso. Não é só sentar na frente do computador e sair projetando, não. Antes disso, a gente faz um grande trabalho, que é conversa, consulta, relatar, anotar tudo que eles necessitam. E em cima disso que a gente começa a projetar. A gente não sai correndo projetar nada, não. A gente tem que entender qual que é a demanda deles, né? Visita em loco também. E vamos dizer assim, nós estávamos falando desse caso, do caso da Soro, basicamente, mas, né, vamos dizer, é uma tendência que nós temos no nosso escritório de ter essa fidelização de clientes. Vamos dizer o seguinte, vamos citar um exemplo, os mercados do Grupo Almaia, que são 6 mercados. Nós tivemos participação nos 6, né? Vamos dizer assim, nós participamos do projeto de todos. Então, vamos dizer, isso é uma coisa lá que já vem lá quase 15, 20 anos. Quando eles vieram para Rondon, quando a família deles vieram para Rondon, então o primeiro projeto foi a reforma, né? Reforma, lá embaixo. E assim tem outras, o próprio Sicredi teve uma fase da própria Frimeza, então Cercar, Copagri os mercados, mercado da Copagri. Foi feito em Eldorado também. Os laticínios, vamos dizer, nós temos esse portfólio das fábricas, todo a nossa região, do estado, o próprio todas as fábricas do grupo da Lacto, lá, da Queijos Crioulo, Laquilelo, Laticínios Guaí, então é um portfólio. Só para complementar tudo isso, na verdade, no nosso portfólio a gente fez foi anotando todos os projetos que a gente já havia feito. E deu mais de 30 obras de indústrias, mais de 50 cooperativas de crédito, mais de 15 supermercados, então é um portfólio muito vasto. O programa Construção e Decoração já volta, não saia daí! Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma, variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos. Vocês acabaram, ao longo do tempo, realmente ficando nas grandes obras. E deu muito certo, né? É o que a gente gosta. A gente gosta de grandes obras e grandes desafios. A gente não... Eu, particularmente, gosto de trabalhar com esse tipo de desafio. Eu não vejo obra pequena. Hoje, projetando projetos pequenos. Hoje, como a gente se especializou em grandes obras, a gente busca sempre grandes obras e é por ali o nosso caminho, né? Então, hoje é o nosso potencial para grandes obras. Nosso escritório é meio que uma, não vou dizer referência, mas a gente se especializou nisso e é o que a gente gosta de fazer. Grandes obras e grandes desafios também, porque grandes investimentos, muita responsabilidade. Lidando, né, a própria nova indústria Deltrão da Soro, né, são assim até o governo divulgando, então realmente são investimentos muito altos e você ali com toda aquela responsabilidade de fazer tudo acontecer. Isso mesmo. Sim, e tempo, prazo, vamos dizer assim, retorno de investimento, sabe que é tudo uma complexidade muito grande. Não é. A Soro hoje, de Beltrão, eu estou há 16 meses projetando já. Eu comecei em setembro de 2024.
Nós estamos em fevereiro de 2026, é isso? Então, são 16 para 17 meses que eu estou só projetando essa indústria, porque é uma indústria grande. Não é, 35 mil, mas não é um prédio de 35 mil metros, são 10, 12, 15 prédios lá dentro do terreno. E a soma de todos eles vai dar no final aproximadamente uns 35 mil metros quadrados. Então é o que eu te falei, é desafios, é isso que a gente gosta, grandes obras. E é isso que a gente escolheu pra gente, o nosso escritório. Esses prédios, na verdade, todos eles não são isolados. Na verdade, eles, só para entender a complexidade, eles se conversam entre si. E um depende do outro, vamos dizer, tem um fluxo, quer dizer, eles têm que estar integrados. Extremamente conectados para que tudo aconteça. Isso aí. Uhum. E como é que é, por exemplo, vocês estão com um fluxo, pegar uma grande obra que já é complexa, é desafiadora e tudo, mas daqui a pouco vem mais uma e mais uma. E como é que é trabalhar isso no dia a dia, em equipe, em família? Como é que lida com tudo isso? Então, a gente divide as obras, a gente divide projetos. Por exemplo, o Lucas está fazendo muita coisa para as duas cooperativas, Sicredi, tanto a de Rondon como a de Palotina. Então a gente acaba meio que dividindo. Eu estou já há 16, 17 meses só com a Soro. O Wilson cuida de laticínios, o Wilson cuida das obras do Grupo Almayer. Então a gente tem que dividir, não adianta eu querer abraçar participar. né? No máximo a gente troca uma ideia do projeto, no máximo. Mas cada um tem que trabalhar meio que individual, mas naquela linha que a gente sempre fala. A Carpenedo Reinemer tem uma linha de trabalho e isso a gente não sai, não foge. E é uma linha de muito profissionalismo, ético, principalmente, muito profissionalismo, muita ética, muito compromisso com o cliente. E a gente não brinca com o projeto, a gente projeta o sonho do empresário, do investidor. Então, projetos complexos, mas é o que a gente gosta de fazer. Nessa linha, vocês já falaram, claro, cada projeto é único, tem a sua particularidade, a sua complexidade, mas hoje vocês já têm experiência, né? Estão anos aí no mercado, uma trajetória aí de sucesso. Mas lá no começo, por exemplo, vocês começaram, tinham grandes sonhos, queremos grandes obras. E elas não vinham. Elas não vinham. E o que vocês podem dizer daquela época, assim, poxa, começando, agora deu aquele frio na barriga, agora veio a grande obra, e aí os desafios, e como é que foi? Você pode citar, por exemplo, alguma grande obra nesse começo ali, que você vai, pegamos, mas e agora? E agora vamos, claro, vamos fazer acontecer, mas teve alguma obra que foi uma grande obra que realmente, assim, vocês talvez tenham uma lembrança muito forte na carreira aí de vocês, porque ela realmente foi desafiadora nesse sentido? Acho que nós tivemos duas obras meio que, vamos dizer, grandes e que foram as primeiras grandes, né, Wilson? A gente pegou muita obra dentro da Frimeza, né? Isso foi uma referência, né, Wilson? Sim. E pegando obras dentro da Frimeza, a gente começou a pegar obras da Frimeza fora de Rondon, e chegou uma época que nós estávamos projetando toda a área de leite da Frimeza. Então, olha o tamanho que é a responsabilidade que nós tínhamos. Então, nós cuidávamos de todos os projetos da área de leite da Frimeza. Todos, 100%. Então, eu acho que isso é uma referência bacana para nós. O Wilson, acho que teve o Biscoitos Faville quando tu começou, né, Sim. Wilson? Foi, acho que o primeiro grande projeto também, né? Sim, foi uma referência na isso. época lá. Era uma obra realmente que teve um impacto na nossa região, Sim. assim, a estrutura muito diferenciada na época, né? Lembro disso. Eu me lembro, vamos dizer o seguinte, mesmo, vamos falar da própria Frimeza, foi o projeto do leite condensado. Porque assim, o leite condensado, na verdade, assim, tinha a ideia do leite condensado, era o leite moça. É o que falavam, aqui vai ter a fábrica de leite moça. Vai ter fábrica de leite condensado moça. Tu ia explicar o quê, né? Mas por quê? Antes tinha, vamos dizer, não, falava em leite condensado, era um negócio muito complexo, vamos dizer, era distante, né? Não era uma coisa do dia a dia. Então, esse foi, só estou citando assim um exemplo assim, bem descontraído aí. E depois as indústrias de queijo mesmo, né? Queijos fermentados, iogurtes em Matelândia, né? Sim. Nós pegamos uma indústria
eu não sei quantos metros ela tinha. Era 1.000 metros. Era 1.000 e poucos metros, e nós construímos uma indústria nova, 100% nova, e com ela funcionando. Então foi projetado e executado de maneira que ela nunca parou. A gente ficou trabalhando sempre ao redor dela. Tudo que se fez, se projetou e se construiu foi sem ela parar. E aí eu acho que teve uma parada no final de semana em que você demoliu o que tinha de pequeno e de antigo. E aí ela começou a rodar toda ela 100% nova, né? Esse foi um desafio grande também. Enorme. Esse foi um desafio grande para nós, porque a gente projetou e executou essa. Então... Construção e decoração volta em 20 segundos. Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. E como é que é para vocês, por exemplo, cresceram juntos, né, o Wilson, o Miguel, Margarete junto também, anos de trabalho e tudo mais, aí de repente começa a vir os frutos, né? Por exemplo, o Lucas, filho do Wilson e da Margarete, se integrando a vocês, vocês conseguem ver nele o que vocês, né? Só que para ele tá muito mais fácil, né? Já tá pegando o escritório consolidado, mais fácil. Todo, né? A família com nome e referência aqui em Marechal e região. Mas como é que é para vocês isso, assim? Consegue um se identificar no outro no sentido, já fui um jovem que comecei. E ele também agora podendo contar, né, totalmente diferente, com um suporte, com um escritório aí já conhecido, que imagino abre muito mais as portas, e vocês confiando nele também, né, porque apesar que quando tá começando, agora é você, a gente fala assim, a gente confia, acredita, mas é o tempo, é a prática que realmente vai dando essa confiança. Anos e anos. Né? Na verdade, eu falo que eu sou um privilegiado, né? Eu sempre falo, quem da minha turma na faculdade teve essa oportunidade de já ter um escritório, de já ter uma coisa consolidada, uma marca consolidada? Ninguém. Então, realmente, eu fui muito privilegiado por ter essa oportunidade. E por quê? Porque eu já tenho um negócio consolidado andando, e também eu tenho acesso à informação muito mais fácil. Com certeza, o meu início comparado ao início dos dois, não existe comparação, se for ver, né? Eu tenho essa informação muito fácil, sempre tenho esses dois professores, mestres, né? Que são a minha inspiração, realmente, e sempre estão prontos para me ajudar, né? Então, claro, no escritório eu não comecei trabalhando lá, fazendo uma indústria, fazendo um banco, não. Eu comecei dobrando cópia, fazendo café. Olha só. Fazendo café. Fizeram ele sofrer um pouquinho também. Tem que aprender. E aí, Lucas, você vai fazer isso aqui. Aí era uma coisinha pequena, mas, já estava todo empolgado, era bem melhor, já estava começando. E é legal isso, porque ninguém começa lá em cima. Ninguém. Tudo tem seu tempo, tem que ter muita humildade em saber que você está aprendendo e que uma hora vai chegar, mas não é agora. Me espelho muito neles pro profissionalismo, né? Porque eles têm uma carreira impecável no sentido de entregar um projeto com excelência. O que eu preciso fazer para entregar o projeto com excelência, qual o caminho. E também eu falo da ética. A ética imprescindível de você ter você ter um caráter, de você... eu sempre falo que a ética profissional ela é inegociável. Você tem que ter ética, você tem que ter humildade, você tem que ter estudo para estar no caminho certo. Então, agora, né, estou começando já a colher os frutos, né, e já mas já estou projetando também grandes projetos, já estou no ramo, né, mas claro, eu sei que eu ainda estou começando, tem muita coisa a aprender, eles me passam muita coisa também, todo o conhecimento que eles passam é importante, isso eu vejo que eu estou cada vez melhor, e se eu estou cada vez melhor é por causa deles. Então eu tenho uma consideração enorme por esses dois e pela minha mãe.
E é uma evolução, na verdade. O que acontece? Vai evoluindo, vai aprendendo, vai... Porque quando nós viemos para Marechal, tinha inexperiência. Só né? tinha o canudo na mão, o resto... E vontade. E vontade, né? A gente sempre teve. E vamos dizer o seguinte... E um sonho, né? Sonho. Muitas vezes uma cobrança muito grande de conhecimento que a gente não tinha na época lá. Sai da faculdade lá, sai lá tateando. E muitas vezes até tinha que ter resposta para coisas que tu não fazia nem ideia. E não tinha internet. Não pesquisar, tinha não tinha nada. Né? Era livro, se tivesse. Nada. Então não tinha. Então, vamos dizer, não tinha uma bagagem lá que hoje já está mais acessível. As próprias tecnologias que hoje facilitam, né, muitas coisas. Claro que ela não é tudo, né? Em determinado momento ela não é tudo. Tem que ter o conhecimento de como utilizá-la para que faça a diferença. Mas realmente ela é uma ferramenta muito importante hoje em praticamente todas as áreas. Até, voltando lá para trás, eu estava me recordando lá talvez, vamos dizer, um projeto aí que foi importante e foi um marco, que foi o campus da UniOeste aqui de Marechal. Né? Então, vamos dizer, nós projetamos todos aqueles prédios lá. E não era UniOeste o nome, né, Gilson? Era Facimar ainda? Eu acho que era Facimar. Acho que era Facimar. Isso aí. Quando e depois, começou. Depois junto veio a biblioteca. Sim, daí já era UniOeste. Isso, daí já veio um centro lá de agrárias lá. Foram assim, projetos assim, bem desafiadores também para a época lá. E também foram um marco, porque a própria UniOeste, vamos dizer, no começo lá tá aquela dificuldade, mas esses projetos acabaram se viabilizando, né? Os blocos de aulas, de salas de aula lá, acabou, vamos dizer, é um marco. Hoje já faz parte da história, mas na época foi realmente muito desafiador também, né? Interessante, é bacana mesmo. Lembrando que quando eu comecei a fazer a UniOeste, eu estudava lá na Criança Feliz, porque não estava pronto os blocos ainda. Sim. Não, realmente você olha hoje está tudo, né? Não, depois eu peguei a fase toda estruturada ainda, né? Mas se você lembrar lá do comecinho... A própria UniOeste hoje, era aqueles prédios da frente ali, sim, né? Se resumia praticamente aquilo, né? Aquelas salas de aula lá, aqueles telhados de barro ali, esse era antiga. Né? Ei, não saia daí! Construção e Decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença. A loja NID da rede Construicia oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. Vocês dois tiveram uma vivência muito grande na nossa região. Eu queria saber de vocês a leitura que vocês fazem, por exemplo, do desenvolvimento e aí, claro, né, traçando algo já na área que vocês atuam, do crescimento, do desenvolvimento de Marechal e região e do potencial que tem ainda pela frente. Vou dizer assim, o que a gente vê. É um setor, vamos dizer o seguinte, eu vejo, nossa região é potencialmente do agro. Então, esse tem uma tendência de crescimento. O agro vamos dizer, ele tem muito potencial para crescer. Então, vamos dizer, eu não vejo assim que nós vamos dizer assim, retroceder. E outra coisa, a própria questão regional de infraestrutura, vamos dizer assim, a nossa rodovia duplicada, daqui a um tempo tem a tendência de duplicar até Guaíra. São obras assim estruturantes aí que, vamos dizer assim, que vão botar Marechal e a região no mapa de desenvolvimento, sem sombra de dúvidas. E tu pode ver, vamos dizer o seguinte, quando você vai de Marechal a Toledo, olha as indústrias que estão, vamos dizer o seguinte, olha as indústrias que estão saindo, que estão se
as indústrias que estão prospectando. Vamos falar da Agroceres um pouco Agroceres, também, né? Projeto Verdade. nosso. Agroceres, Está concluindo agora. Que é vamos dizer assim, a Agroceres, que é também no ramo do agronegócio, mas com tecnologia avançada. Quer dizer, a fábrica que foi projetada, que nós projetamos em Quatro Pontes, está usando tecnologia de ponta de um pool de indústrias que eles têm. Vamos dizer, eles escolheram Quatro Pontes para ser, vamos dizer... É um ponto estratégico. E vai ser a planta mais moderna de todas as fábricas da Agroceres. Essa aqui vai ser a mais moderna que eles vão ter. Então, olha a responsabilidade de realizar o projeto. E o investimento deles, né? Desses grandes empresários, né? E que a gente depende desse trabalho deles, depende deles virem para Marechal, para Quatro Pontes, para nossa região. E eles vieram buscar o nosso escritório. E eles estão em São Paulo. Ou seja, poderiam ter N possibilidades por lá e escolheram aqui. Inclusive eles têm projetistas lá em São Paulo que projetam várias unidades. Mas eles escolheram o nosso escritório para projetar. Então, eles pesquisaram muito o nosso escritório. Eles pegaram informação de outras empresas e outros profissionais, inclusive profissionais daqui. Vamos citar o João Pletz, né, da Cercar. Eles também buscaram informações do nosso escritório com o João. E o João falou, não, é referência, vocês podem conversar sim, não vou dizer que vocês vão pegar eles, mas é uma grande referência para a Agroceres se vocês contratarem esse escritório. E a gente ficou em negociação, acho que meio ano, né, Wilson? Até porque eles demoraram para adquirir a área, né? Foi um processo realmente que se estendeu. Foi, mas também a hora que contratou, já começamos os projetos e a gente já projetou com possibilidades de ampliações de novas fábricas lá dentro, né? Ou seja, ampliação da própria fábrica que vai começar a rodar, já está em fase de testes, né? Então, assim, o pessoal de São Paulo vinha no nosso escritório, vieram os diretores, né, Wilson? Veio o pessoal da engenharia da Agroceres e os diretores vieram numa reunião e ali eles quiseram conhecer o escritório, um monte de pergunta, óbvio, né? Eles queriam referência de projetos, de clientes, uma série e levamos eles até lá na Soro para eles conhecerem um pouquinho, né? E aí hoje estamos lá quase rodando a fábrica, é uma satisfação, né? Cada indústria que começa a rodar é uma satisfação, porque é quase que um filho que veio ao mundo e agora ele está caminhando com as próprias pernas. Então, isso que sempre falo, não tem preço para nós profissional, não vou nem falar o escritório, né? Mas pro profissional passar em frente e dizer, olha, eu projetei isso aqui, nosso escritório projetou, isso não existe valor que pague isso, né? Então, o fato de a gente estar envolvido nessas grandes obras, isso é gratificante demais. Eu não saberia fazer outra profissão, trabalhar de outra maneira que não fosse dentro da engenharia. Se eu tivesse começado tudo de novo, dentro de um quarto, né, Wilson, com uma porta virada para fora e uma mesa de desenho, uma banqueta, eu ia começar tudo de novo, pode ter certeza. Mas isso é um privilégio, vamos dizer assim, que nós tivemos e, vamos dizer, nosso escritório teve de projetar isso aí em função daquilo que tu comentou antes, do potencial que a nossa região tem, e essas obras de infraestrutura vão proporcionar. E eu tenho convicção que vão aparecer outras, vão ter outras empresas que vão se consolidar nesse polo. Então, tem uma tendência de implantação de grandes indústrias e né? Já tem uma particularidade para a questão alimentícia, da alimentação, tudo mais. Já é meio que um polo, eu diria assim. Então, mas deve se ampliar muito mais, eu imagino. Isso de alguma maneira deve favorecer vocês que já têm uma tradição, especialmente nessas áreas. Eu imagino esse potencial que está por vir aí, né?
Que bacana, e o Lucas tem muito a ver com isso aí, Lucas, muita coisa futura que vai vir que você vai ter que abraçar com toda certeza, grandes desafios pela frente. Ah, sim, na verdade é uma grande responsabilidade, de continuar um legado desses, né? Não vou dizer que é fácil continuar, porque o peso, a marca, eu sempre falo, a marca Carpenedo e Reinheimer traz muita confiança, seriedade, profissionalismo, então você tem que continuar esse legado, então não é fácil, mas também não é impossível, é uma continuação gradual, então eu vou sendo preparado para assumir esse legado, não digo agora, não digo daqui a pouco, lá na frente, mas está sendo preparado para que a história da Carpenedo e Reinheimer continue por muitos e muitos anos, sempre sendo vista dessa forma. Construção e decoração volta em 20 segundos. Fala em legado, você falou, Miguel, no início da entrevista, que você veio, mas você tinha dentro de você algo muito grande, que pensava grande, sonhava grande, e o tempo foi passando, claro, no primeiro momento não foi fácil, mas hoje são quase 40 anos de história, e aí uma grande história. Você imaginou chegar tão longe? E como é que você imagina esse legado que vocês transformaram? Posso dizer assim, grandes obras de Marechal levam a assinatura de vocês. Outro dia eu falava com o engenheiro Vitor, ele dos prédios, né, de prédios. Vocês levam a maioria tem a assinatura de vocês das grandes indústrias. Então, assim, a história de vocês meio que se confunde com a história de Marechal e, de repente, de alguns municípios aqui da nossa região. Como é que é tudo isso, esse legado, esse sonho grande que se transformou em realidade? Eu vou te falar que quando eu vim para cá, e o Wilson estava, acho que 2 ou 3 anos aqui, eu não pensava que seria tudo isso, né? Eu não imaginava que eu ia estar... Eu queria projetar, mas eu não imaginava o tamanho dos grandes projetos, né? Mas, eu te falei, a gente busca desafios. Então a gente começou primeiro. Falei, eu acho que dá para ir um pouquinho mais para frente, dá para dar mais um passo, né? E essa vontade de você crescer, essa vontade de buscar grandes projetos, grandes obras, novos clientes, isso é o combustível da nossa profissão. Eu não me vejo, eu não ficaria acomodado fazendo o que eu estou fazendo hoje, ou seja, trabalhando com outros tipos de projetos, talvez menores, alguma coisa assim. O meu grande desafio na parte de projetos foi realmente quando eu comecei a assumir os projetos da Soro. Eu até vou contar a história rapidinho para você. Nós fomos visitar um laticínio lá em Guaíra, né, Wilson? Eu e você. E nós estávamos saindo e quem estava entrando é o dono da Soro, que você sabe quem que é o seu William. Aí ele estava entrando e eu já conhecia ele da época da Sudecop, porque eu trabalhei como engenheiro dentro da Sudecop, construindo a Sudecop, e ele era o gerente de toda a área de leite. E eu já conhecia ele, então a gente se cumprimentou e ele olhou para mim e disse assim: você só visita os ricos ou você visita os pobres também? Eu disse: como assim? Não, porque tu está visitando o rico, tu não pode visitar os pobres lá de Rondon. Eu perguntei: mas é o senhor no caso? Ele falou: sim. Então tá, vou lhe visitar. Fui lá tomar um café com ele, marquei tomar um café. Depois desse café eu nunca mais parei de projetar para a Soro. Então, são coisas que eu acho que não existe explicação, né, tão fácil de você dizer como é que eu comecei a trabalhar para o grupo que é hoje o Grupo Soro Renner, né? Antigamente era só Soro. Mas eu acho que as coisas têm tudo uma explicação, sabe? Eu acho que tem uma mãozinha, não sei se é de Deus, eu acredito que seja a mão de Deus que colocou nós, colocou o seu William naquele dia na portaria. Naquele momento. E ele puxou esse assunto
E a partir daquele dia, eu acho que uma semana depois eu fui tomar um café com ele e ele falou, olha, eu preciso de uma pessoa para projetar a Soro. Nós somos pequenos, mas a gente quer ficar grande. Eu falei, então tá, então vamos começar. E já fazem 23 anos, 22, 23 anos que eu trabalho para eles. Mas isso ali é uma... Dos anos ele lembra, mas do número de café que tomaram já não lembra mais. Não foi muito não. Mas sabe o que é? Isso é uma história de afinidade e pessoal, e tanto assim que seu William é uma pessoa espetacular e uma pessoa do nosso convívio lá é fora de série. Visionário. Então, eu voltei, antes de chegar aqui, eu voltei da fazenda, eu estava com ele lá na fazenda dele, então a gente, além de ter esse contato profissional, eu tenho um contato com a família e com ele, com a esposa dele, a Dona Esmeri, com os filhos e... Acaba passando um pouquinho da linha profissional para uma linha... É uma relação que eu tenho com a família que não tem preço, tá? Mas é uma relação muito... muito... Que se construiu, claro, começou no lado profissional e foi além, porque acaba, né, é uma confiança tão grande, né, algo que se transformou tão grande e acabou, né, que bom isso, muitas vezes acontece, né, de ultrapassar as linhas profissionais. Lembrei agora de uma obra que tem a assinatura de vocês lá em 1990, se não me engano, Portal de Marechal Cândido Rondon, que é um marco aqui para nossa cidade, é um cartão postal. E também lembrei que recentemente vocês doaram o projeto de revitalização. Penso que é uma obra que vocês têm um carinho, de certa forma. Wilson? Olha, esse portal, vou dizer o seguinte, ele também tem uma história e muito bonita. Essa história vem lá de 94, quando nós participamos de um concurso nacional, que foi, na época, algo inédito. Imagina, um concurso, eu me lembro que na época lá, participaram profissionais de outro estado, de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e, vamos dizer o seguinte... E Rondon. E Marechal. Até Rondon. E o estado é Marechal Rondon, não é nem cidade. E, vamos dizer... Mas como era um concurso, ninguém sabia qual que era o nosso projeto, que não era. Teve uma comissão julgadora lá, formada por Associação Comercial, CDL, toda a comunidade participou. E nosso projeto, ele teve, acho que de 10 votos, ele teve, de 9 participantes, teve 7 votos. Então foi a maioria. A maioria absoluta, encorpada. Encorpada, né? Então, vamos dizer o seguinte, lá vem a história. E vamos dizer o seguinte, essa história hoje está voltando de novo, porque, vamos dizer o seguinte, nós estamos fazendo um projeto de revitalização. Na verdade, assim, nós estamos mantendo a estrutura, mas é um projeto de reforma, criando novos espaços. Dá uma repaginada. E esse projeto, vamos dizer assim, o nosso escritório, ele fez essa doação desse projeto para a prefeitura. Então, a prefeitura, com esse material em mão, vai fazer o processo licitatório e vai botar em prática essa nova revitalização do portal. Então, veja como que são as coisas. Um projeto de 94 que hoje está sendo, de novo, ele volta ao cenário, e principalmente porque é um projeto que ele é uma referência para Marechal. Com toda a sombra de dúvida, é uma referência, porque é o seguinte, basta ver, pega uma publicação lá da festa do município, vai lá, pega as revistas lá, ou de publicações lá, vai ver que, sei lá, 30%, 40% do pessoal tem a foto do portal. As empresas, quando querem colocar alguma coisa, referência do município, eles colocam a imagem do portal. Exatamente. Então, só por isso já evidencia toda, né,
e toda essa referência que é. E claro que, vamos dizer assim, a gente torce para que esse projeto ali de revitalização prospere e que, vamos dizer o seguinte, que seja executado. Porque vai, com certeza, vamos dizer, nesse projeto ali, além de resgatar, vamos dizer o seguinte, a beleza que tinha lá na época que foi inaugurado, vamos dizer, vai ter as floreiras, o jardineamento, vai ter uma iluminação cênica especial. Então, na verdade, ele vai receber o que já era bonito vai ficar ainda muito mais. Vai ressaltar. Foi esse nosso intuito lá, que a gente aceitou esse desafio lá, de fazer essa doação elaborar o projeto e fazer essa doação ao município. Estava lembrando aqui, inclusive, tem um teatro municipal que leva a assinatura do escritório Carpenedo e Reinheimer. Sei, é verdade. Esse é um projeto também muito desafiador, muito complexo, pelas inúmeras variáveis que tem, desde a acessibilidade acústica, a parte cênica, iluminação, mezanino. Então foi um estilo germânico também, vamos dizer assim, projetar um teatro. E, vamos dizer assim, o que foi? Ele foi fruto de um trabalho de pesquisa exaustivo. Pesquisa e visitas a teatro. Visitas, né? Vamos dizer, visitamos inúmeros teatros lá, para se chegar na melhor forma, na forma correta de se projetar um teatro. Então, tem a segurança de dizer que ele foi projetado dentro das melhores técnicas de projeto de um teatro. Então, tem também esse orgulho dessa obra também. Para tu ver que a gente passou por obras públicas, indústrias, universidades, supermercados, agências bancárias, portal e teatro, né? Então, esse é povo, muita pesquisa. Muita pesquisa. Eu imagino. Esse povo gaúcho veio para mostrar trabalho e mostrou de fato. Tem que mostrar, né? Wilson, Miguel, Lucas, que satisfação tê-los aqui para compartilhar tantas histórias. A gente poderia continuar aqui, eu sei que vocês teriam muito mais coisas para dividir com a gente. E foi um programa bem especial, que quando a gente consegue unir assim a história do nosso município, né, o município do nosso coração, com uma história assim de pessoas que fizeram essa história acontecer, é muito especial. Então, assim, parabenizar vocês, sonhadores que chegaram em Marechal com muita vontade, muita disposição de colocar em prática tudo o que tinham aprendido na universidade e conseguiram fazer isso com maestria, transformar a nossa cidade e contribuir para o desenvolvimento não só de Marechal, mas de toda a região. Então, parabéns, Miguel, Wilson. Obrigado. E desejar sucesso ao Lucas aí, porque com dois grandes mestres, né, a gente imagina que a continuidade aconteça naturalmente. Obrigado. A gente que agradece, né, o convite a poder participar e falar um pouco da gente, falar um pouco do nosso escritório, que hoje o nosso escritório ele se confunde até com a cidade, de tanto que a gente gosta de trabalhar. Em Marechal Rondon, não me vejo em outra cidade trabalhando, não vejo outra profissão que não fosse da engenharia. Então a gente aprendeu a se identificar, eu particularmente, eu aprendi muito a me identificar com a cidade. Não trocaria jamais Marechal Rondon, a gente tem projetos fora, tudo, mas é tão bacana a gente dizer que o nosso escritório, com essas grandes obras, e aonde que é o endereço nosso, é em Marechal Cândido Rondon. Então, uma satisfação grande a gente poder falar um pouquinho do que é o nosso escritório, de a gente falar que a gente é rondonense sim também. E na verdade é o seguinte, é gratificante ter tido, vamos dizer, esse espaço, né,
de contar um pouco da nossa história. E eu tenho certeza que a gente ficou coisas para trás que nós não conseguimos, não conseguimos abordar, não conseguimos abordar nesse espaço, mas até um exercício de recordação para a gente, né, de todas essas buscar coisas. Buscar na memória tantas coisas que aconteceram. Isso aí. E a gente faria tudo de novo, pode ter certeza. Sim. Que bacana. E só para finalizar, na verdade, podem ver toda a história dessas duas figuras aqui, então é muito fácil a gente se inspirar em umas pessoas dessas, ter uma boa influência dessa. Então eu gostaria de pegar esse momento aqui e do meu coração agradecer por tudo, por vocês dois, pela minha mãe também, que sempre estão me ajudando, que a gente está crescendo. E eu espero que a gente continue crescendo, construindo um futuro juntos. E vocês dois, sem sombra de dúvida, são minha inspiração e são fora de série. Fico até emocionado quando eu falo desses dois aqui da minha mãe, porque eles são pessoas extraordinárias e eu faço qualquer coisa por eles. Então, agradecer por estar me ensinando, por me dar um caminho, né? Que tem muita coisa boa para acontecer aqui. Então, fica o meu agradecimento a vocês dois. E a minha mãe também, Margarete, que não está aqui. Chega ao fim mais um episódio do Construção e Decoração. Um programa para você se inspirar, se informar, transformar ideias em projetos e projetos em realidade.